Sensacional esse vídeo. Luquinha, vamos começar aqui. Bota aqui na tela o Salmo 23. Botou aí? Então vamos ler aqui. Diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Segue aí, Luquinha. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo que tu és, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha conduzir, Pai, esta reunião, Pai. Te entregamos, Senhor, a minha vida, que eu seja um canal de bênção aos meus irmãos, Pai. Que o Senhor venha falar tremendamente, Pai, aos nossos corações, eu me incluo, Pai. Fala mais comigo sobre este tema, Deus. Senhor, eu te louvo, Pai. Seja entronizado neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui para ministrar aos nossos corações. E que neste momento, de agora em diante, possamos estar atentos, possamos estar concentrados em ouvir da palavra do Senhor. Eu repreendo todo roubador de semente, todo aquele que vem causar distração, levar a mente para outro lugar. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Aqui somente o Espírito do Senhor tem liberdade para falar aos nossos ouvidos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Queridos, o texto, melhor, o título que eu dei para esta mensagem é: Jesus é o bom pastor. E eu sou uma boa ovelha? Hoje, muitos conhecem o Salmo 23. Alguns têm a Bíblia aberta lá, né? Já está até amarelada lá na página, né? Salmo 23, um salmo muito conhecido, um dos mais lidos, né? Mais conhecidos aí de toda a palavra de Deus. Mas hoje, além de falar de Jesus como o nosso bom pastor, eu quero trazer algumas perguntas para nós. Eu quero falar a respeito das ovelhas. Quem aí é uma ovelha de Jesus? Temos ovelhas do Senhor Jesus? Nós reconhecemos que somos as ovelhas do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Porque isso tem implicações. Reconhecer que somos ovelhas do Senhor Jesus. Não basta simplesmente dizer, não, acho que eu sou, ovelha, tal. Tá, legal. Temos que reconhecer. E vamos falar mais sobre isso. Fique atento. Reconhecemos Jesus como o nosso bom pastor? Eu lhe perguntaria, sim? Alguém não reconhece? Todos. Mas isso também tem implicações de quando temos um pastor. Se formos analisar as características de uma ovelha comparadas a nós, porque em inúmeras passagens vamos ver sempre a figura da ovelha comparado a nós.
Se eu analisar, se você parar aí neste momento para fazer uma breve reflexão, você consegue identificar características de uma boa ovelha na sua vida? Eu te pergunto. Porque nós somos comparados a uma ovelha, e se formos analisar a ovelha, é um animal indefeso. Existem inúmeros predadores de ovelha, o lobo, raposa, gato do mato, uma lista. Ela está no fim da cadeia alimentar, ela só come graminha e alimenta, ou pode alimentar, muitos outros animais. Ela não se defende, não tem habilidades de luta, como outros animais, um leão, por exemplo, um urso. Você vê embates, se você já coloca com um bode, eles brigam, se defendem. Agora a ovelhinha está ali, indefesa, sem habilidades de luta, precisando de alguém para protegê-la. A ovelha, desde seu nascimento, o que ela produz em seu próprio corpo? Ela produz lã. Sempre está produzindo, ela sempre está gerando lã. Para quando chegar a hora de tosquear, ela poder oferecer isso ao pastor. Analisando o Salmo 23, salmo super conhecido, quando nós falamos, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Como todo bom crente, nós adoramos promessas. Quem gosta de promessa do Senhor aí? Todos nós gostamos das promessas do Senhor. Tem até o louvor que nós costumamos cantar, nós entregamos tudo ao Senhor. Senhor, toma a minha vida, toma tudo que eu tenho, tudo que o Senhor já ouviu nos louvor. Não vou cantar, senão eu sou muito ruim. Mas aí, quando o Senhor toca em alguma coisa nosso, já emenda o outro louvor, né? Restitui, traz de volta o que é meu. Não é assim que funciona ou não? Não. Mas aqui a pergunta, nós reconhecemos Jesus como o nosso bom pastor? Ele é o seu pastor realmente? Poderíamos dizer que ele tem com você uma relação pessoal? Uma relação de um pastor com a ovelha? Você sente que ele pode hoje aqui te chamar, você pelo seu nome? Que ele cuida de você? Este salmo ele é escrito por Davi. Davi ele era um pastor de ovelhas. Amém? Vocês estão comigo? Ele sabia exatamente como era o cuidado que deveria ter com uma ovelha. Ele cuidava das ovelhas. E por sinal, ele também dava sua vida pelas ovelhas do pai dele, de Jessé. A palavra nos diz que ele lutou com quem primeiro? Com um leão para salvar as ovelhas do pai. Quantos aqui estariam dispostos a dar a vida para salvar a ovelhinha do papai? E o urso? E quando apareceu o urso, o que Davi fez? Correu? Fugiu? Não. Ele continuou colocando a sua própria vida em risco, mas ele protegeu as ovelhas do pai dele. Então, é esse tipo de pastor que dá a sua vida pelas ovelhas que escreveu este salmo. É um pastor como Davi, que agora ele se coloca em qual posição? Ele se coloca na posição de ovelha. Então ele entende que o Senhor é o pastor dele. Que aquele mesmo cuidado que ele tem com as ovelhas, o Senhor tem com a vida dele. Então, sempre que eu leio este salmo, sempre que eu medito neste salmo, eu me coloco nessa posição. Davi escreveu isso, ele sabia como era ser um excelente pastor.
E agora ele diz, o Senhor, ele é o meu pastor. Amém? Luquinhas, coloca pra gente aí, João 10, do 14 ao 15. Maravilha. Diz assim, vou ler aqui nessa versão aqui. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Assim diz o Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Glórias a Deus. Mas e nós? Como ovelhas, reconhecemos de que não teremos falta de nada? Ou muitas vezes murmuramos? Muitas vezes reclamamos? Com o Senhor me falta aquilo, não tenho isso, a grama do vizinho está mais verde do que a minha, o vizinho prosperou mais, o outro irmão ali, Senhor, aonde está a minha vez? Mas eu quero passar rapidamente a falar de prosperidade, porque nós muitas vezes nos perdemos. Alguns pregam a teologia da prosperidade, tudo é próspero, o crente é próspero, o crente tem que ser, né, de muitas posses, o crente deve, e vendem isso, uma religiosidade pautada em prosperidade. Então, nós não podemos deixar de dizer da prosperidade, mas à luz da palavra do Senhor. E eu gostaria de identificar 3 aspectos que devemos ser prósperos em nossas vidas. Na nossa alma. Devemos ser prósperos na nossa alma. Jesus, ele nos deu paz, a paz que excede todo entendimento. Ele nos deu amor, ele nos deu alegria. Ele nos orientou a não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque ele sabe que são coisas que roubam a nossa alegria. E nós precisamos ter tudo isso na nossa alma. Uma alma saudável, uma alma próspera. Na nossa saúde, ele disse que ele levou sobre si algumas enfermidades. Ele levou sobre si só as mais graves ou as menos graves. Ou ele levou todas as enfermidades sobre ele. E nós temos essa promessa de vida, e vida em abundância. Não é essa a promessa que nós temos? Então, nós precisamos ter a prosperidade na saúde. Quando falamos da nossa saúde, e sim, como não? Podemos sim e devemos ser prósperos nas nossas finanças. Mas não quero me alongar muito a falar de finanças aqui hoje, mas quero deixar que a prosperidade, como diz a palavra, em 2 Coríntios, nós seremos enriquecidos de todas as formas para que possamos ser generosos. Generosos. Então, a nossa prosperidade que o Senhor vai nos dar, tudo o que Ele colocar em nossas mãos, os recursos que Ele disponibilizar para nós, será ao ponto de nos sobrar para poder sermos generosos, doadores, para ajudar outras pessoas. Isso é uma prosperidade na área das finanças. Amém? Vocês estão comigo? Mas muitas vezes nós temos dificuldades em entender porque não temos algumas coisas. Se nós temos a promessa de que Ele supriria cada uma das nossas necessidades, não é assim? Muitas vezes nós focamos apenas nas necessidades. Olha, estou sempre correndo atrás. Eu gosto muito das pregações do Luiz Hermínio, e fala, nossa, fica aquele monte de crente pedinte.
Fala assim, gente, o pai de vocês é dono de todo o ouro, de toda a prata, e fica todo mundo aí pedinte. Tá, mas falta isso, faz aquilo, vão fazer campanha para fazer, vai fazer isso, faz aquilo outro. Mas quando nós estamos fora do propósito, temos muitas necessidades, porque dentro do propósito de Deus, Ele vai trazer a provisão. A provisão. Quando estamos dentro do propósito do Senhor, nós temos a provisão para as nossas vidas. E abandonamos aquela vida de pedinte. Ah, mas está faltando, mas está ruim, de murmurador. E passamos a andar nos caminhos do Senhor, de acordo com a vontade dEle. E então nós teremos a provisão. Porque como diz a palavra, nós não devemos atirar o quê? As pérolas a quem? Aos porcos. Se você está fora do propósito, o Senhor não vai desperdiçar provisão nenhuma com você. Amém? Precisamos voltar ao propósito. Precisamos voltar a este lugar. Em Filipenses 4,19, eu vou ler aquilo que não precisa abrir. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mateus 6,8 diz assim, o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mas e nós, como ovelhas do Senhor, por que não estamos recebendo algumas dessas promessas? Porque essas promessas do Senhor não se cumprem em nossas vidas. A palavra nos explica. Tiago 4,3 diz, quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Mais uma vez, quando estamos fora do propósito, não temos a provisão, o Senhor não vai desperdiçar. Ele não vai desperdiçar, querido, na multiplicação dos pães. Os discípulos alimentam, após a multiplicação, todo aquele povo que estava ali ao redor. E no final, eles recolhem aquilo que sobrou e enchem mais outros tantos sacos. Acaba de multiplicar, eles poderiam dizer, não, mas então, e a próxima provisão? Não, a gente multiplica de novo. Não, com o Senhor não tem desperdício. Tudo aquilo que sobrou, guarde, vai servir, vai ser provisão para a próxima parada. Não vamos desperdiçar nada. Nada. Amém? Então nós precisamos nos questionarmos. Se sou uma ovelha do Senhor, será que não estou fora do propósito? Será que não estou sendo atendido em alguma dessas promessas? Por estar fora do propósito? Em Romanos 12:2, ele nos dá uma dica muito importante. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes. Sempre quando colocamos o mas, né? Quem já estudou sobre isso, mas nós precisamos cumprir o que vem depois. Então ele diz que quando vamos experimentar e comprovar a boa, agradável de Deus, precisamos ser capazes. E isso só vai acontecer se renovarmos a nossa mente. Se renovarmos aquilo que estamos esperando do Senhor. Como ovelhas de Jesus, precisamos ser capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é preciso ter mudança. É preciso, repito novamente, voltar ao propósito. Amém? Glória a Deus.
Seguindo, vamos avançar aqui. No Salmo 23, no verso 2, ele diz que em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E eu pergunto para você, essa noite, ovelha de Jesus, onde você está se alimentando? Que tipo de alimento tem chegado até a sua boca? Qual deve ser o nosso alimento, queridos? A palavra de Deus. Esse é deveria ser o nosso alimento. E nós temos a promessa que Ele vai nos levar aonde? As pastagens verdes. Ele tem o melhor para nós. Mas nós podemos, neste momento, identificarmos outras fontes, outros locais que estamos nos alimentando durante o percurso, no meio do caminho. Passamos ali, está indo todo o rebanho, dá aquela ovelhinha, né, que dá aquele passinho para o lado, né, e vê ali um matinho mais diferente, né, dá uma olhadinha, fala, poxa, não, mas só um pouquinho pode, né, não tem essa, mas é só um pouquinho. Né, mas se desviar não tem problema? Quando desvia só um pouquinho, tem problema. O que diz a palavra? Que nós devemos andar aonde na vontade de Deus? No centro. Um pouquinho para a direita é centro? E um pouquinho para a esquerda? Também não. Muitas vezes temos nos alimentado de coisas inúteis que estão passando à nossa volta. Ou o Senhor tem preparado para nós palavras, como diz a palavra, um alimento mais sólido, e muitas vezes Ele não pode liberar para nós, porque somos aquelas ovelhinhas que ainda são bebezinhos, ainda precisa tomar o seu leitinho. Se você dá um alimento um pouquinho mais encorpado, já engasga a ovelhinha já fica dodói, a ovelhinha não suporta. Que não seja assim conosco. Que todo o alimento, que toda a palavra que saia da boca de Deus possa chegar até nós, que não haja nenhuma limitação da nossa parte, por não podermos estar aptos a suportar essas palavras. Palavras do Senhor, não estamos dizendo nenhuma outra palavra que não seja vinda do Senhor. Mas, muitas vezes, precisamos ainda estar no leitinho. Que essa noite possamos tomar essa decisão de tomar cuidado com aquilo que estamos nos alimentando. Se é uma promessa do Senhor, que as pastagens serão verdes, que é o melhor que Ele tem para nós, é disso que nós devemos nos alimentar. E nada mais. Recuse, rechace qualquer outro tipo de alimento que não venha do Senhor. Lembrando que Ele é o seu bom pastor. E Ele te conduz para águas tranquilas. Que tipo de água você tem utilizado para saciar a sua sede? Aonde você tem buscado essa água? É do Senhor? É a água que Ele nos promete que aquele que beber não terá mais sede? É desta água que você tem buscado? Ou mais uma vez, passa um ali do lado só porque está com aquela água, cheia de micróbio, a ovelhinha vai lá e bebe, se contamina. O mundo está aí, oferecendo tudo para te afastar da vontade de Deus. O seu capiroto não está de brinquedo com ninguém. E você acha, eu dei o exemplo da água, né, do esgoto. A água é de esgoto, mas quando você estiver passando, meu querido, ela vai estar numa poça limpinha, ela vai estar ali toda cercada, adornada, vai ter um cheirinho até agradável
para te seduzir, mas não deixa de ser água de esgoto. Nós muitas vezes achamos que vai aparecer lá o seu capiroto, né, com tridente na mão, 2 chifrão, capa vermelha e rabo, muito bem lembrado. E aí você vai correr dele, né? Não, aí eu vou fugir. Não, aí identifiquei. Nananina, não é assim. Ele vai aparecer muito bem produzido. Ele vai aparecer muito bem sedutor para te desviar do caminho e te contaminar com aquilo que ele tem. Tome cuidado com que tipo de água você está levando para a sua boca. Você é uma ovelhinha de Jesus, lembra? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Queridos, como nós lemos, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E Ele nos garante, a palavra nos afirma, que Ele conhece cada ovelha pelo nome. Cada uma de nós. Mas a pergunta hoje é, como nós vimos neste vídeo que começamos, que foi a abertura desta mensagem, nós estamos ouvindo apenas a voz do nosso pastor? Quantas vozes estranhas estamos ouvindo e obedecendo? Quantas vozes estranhas estão chegando aos nossos ouvidos e também nos contaminando? Aprendemos que não bebemos mais a água, não comemos aquilo que não deve, mas somos influenciados por vozes estranhas. Ouve e não reconhecemos a voz do nosso pastor. Vocês viram no exemplo? Muitas pessoas tentaram atrair as ovelhas. Conseguiram? Eles poderiam ficar ali gravando, foram 3 tentativas, poderiam passar dias gravando. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Como está o seu ouvido esta noite? Ele está afinado o suficiente para ouvir e identificar somente a voz do seu pastor? Ou qualquer um que te chamar, qualquer vento de doutrina que chegar, de qualquer lado, você está sendo influenciado, deixando-se levar? Como está a sua audição em relação ao seu bom pastor? Por isso eu comecei dizendo, você reconhece como uma ovelha do Senhor? Isto tem implicações. O Senhor é o seu pastor, Ele nos afirma que Ele te conhece pelo nome. Mas Ele diz que as ovelhas dEle reconhecem a voz dEle. E rechaça toda voz estranha, em nome de Jesus. Queridos, nós podemos nos relacionar com as pessoas do mundo. Estudando sobre ovelhas, fiquei quase um expert em ovelhas. Existem muitos contos, mas, assim como nós vimos, em ruas estreitas, né, diz uma informação que eu vi, em algumas ruas estreitas, imagina, Israel, algumas ruas estreitas, alguém já foi aqui para Israel? Acho que o Tiago, eu ainda não tive a oportunidade. Mas e vem de lá um pastor com seu rebanho. E aí vem dali um pastor com seu rebanho. E a rua estreita. Aí quem está de fora fala assim, vai dar ruim. E agora? Vão ficar aí uns 2 dias contando ovelha. Não, essa aqui é sua, essa é minha, essa é sua, essa é minha. Não, aquela. É a impressão que nós temos. Mas, queridos, passa um rebanho, passa o outro, as ovelhas se misturam, e quando o pastor chama, assim como nós vimos no vídeo, as ovelhas daquele pastor seguem ele para o outro lado, e as ovelhas do segundo pastor seguem ele para o outro lado. Elas passam por um período, elas estão ali, elas ficam juntas, batem um papo, conta como foi a vida daquele lado, como que está o campo, a pastagem, mas elas não se deixam ser influenciadas por outro pastor. O pastor, ela é fiel ao pastor que está guiando ela.
E quando acabou o bate-papo, ela sabe de onde ela veio e ela sabe para onde ela tem que voltar. E com você, queridos, quando você passa pelo mundo, quando você tem os seus amigos no trabalho, você tem os seus amigos na escola, na faculdade, os seus familiares que ainda não são convertidos, você não vai conseguir ignorá-los, não é essa a recomendação que a palavra nos dá. Mas ela diz que nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Nós devemos ser a luz para os perdidos e não apagarmos a nossa luz com as trevas. Nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos influenciar aqueles que passam por nós. E nunca, jamais, o contrário. A ovelha sabe quem é o seu pastor. Podem se juntar vários rebanhos em um mesmo aprisco. Mas quando o pastor chamar, cada ovelha vai segui-lo. Cada uma delas. Amém, queridos? Vocês estão aí? Thanos? Queridos, devemos estar atentos à voz do nosso pastor. A palavra diz que a fé, ela vem por ouvir. Não é assim que diz o texto? Ouvir quem? Palavra de Deus. A fé vem por ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. É a palavra que procede de Deus, que vem diretamente para os nossos corações. Amém? Aleluias. Queridos, chegamos ao 3. Agora vai mais rápido. Ele diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos falar de algumas características da ovelha. Já falei aqui, eu sempre falo, quando eu aprendi, nunca mais esqueci. A ovelha, ela é um animal míope. Em defesa, vai acrescentando as características da ovelha, né? Está lá, indefesa e é míope. A visão dela é limitada. Ela não consegue enxergar muito à sua frente. A sua visão não alcança mais do que 20 metros. Imagina você em uma pastagem em 20 metros. Parece muito, mas é pouco. Se ela não tiver aquele que guie. O comportamento mais comum de uma ovelha é ela acompanhar a ovelhinha que está do lado. O primeiro comportamento dela é ouvir. Ela tem que ouvir a voz, independente de onde ela esteja, e seguir a voz que chama ela. Mas quando a ovelhinha está com problema de audição, vê, você está com problema de audição? Não? Está ouvindo? Mas se ela não ouve, se ela perde a sua referência, ela vai seguir a ovelhinha mais próxima. Uma ovelha que não tem direção, uma ovelha que não está seguindo o seu pastor, vai dar ruim. Ela pode estar indo em direção ao penhasco, em direção a um abismo, em direção a um buraco. Porque ela não sabe o que tem à frente dos seus 20 metros. Importante. O pastor, ele nos guia. E quando falamos que ele vai nos guiar, essa é uma promessa. E quando olhamos para a ovelha, nós nos deixamos ser guiados pelo Senhor? Ou, como eu já dei esse exemplo algumas vezes, nós damos o controle, né, ao Senhor. Quem já deu o controle na mão do Senhor? Mas é como aquele meme, né? Aquele controle que você vê que não está ligado em lugar nenhum, né? Você dá para ele, Senhor, você está com o controle. Mas o que joga, o verdadeiro está aqui comigo. Não, mas fica aí, não, te deu o controle, ó, brinca aí, hein? Ó, mas aqui da minha vida, a direção fica comigo. As decisões, sou eu quem tomo.
Mas perguntar para o Senhor, não, mas eu sou uma ovelha moderna. Já tem GPS. É assim com você, querido? Você é uma ovelha com GPS? Não. Está amarrado em nome de Jesus. Queridos, quando entregamos o controle ao Senhor, nós precisamos confiar. Imagina o nível de confiança que uma ovelha precisa ter no seu pastor. Imagina Davi escrevendo isso. Ele como pastor olhando as ovelhas. Essas ovelhas têm que confiar muito em mim. Velho, caramba, se eu pisar na bola, morre tudo. Vai todo mundo para o buraco. Nós devemos aceitar que Deus nos guie. Por quê? Porque nós temos promessas que o Senhor, Ele irá à nossa frente. Tem um texto aqui em Deuteronômio 31:8, que diz assim, esse aí está aí, Luquinha? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E um outro texto, 1 Crônicas 14:15, é um texto muito interessante. Ele diz assim: assim que vocês ouvirem um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir os filisteus. Este texto está dizendo, em um momento eles estavam na guerra, imagina o exército de Israel ali aguardando para lutar com os filisteus, e aí um olha para o outro, e agora, não, o Senhor vai, o Senhor vai. O Senhor olhou aquilo e falou, espera aí. Vocês precisam ter a convicção de que eu guio vocês. Vocês têm a batalha, mas eu vou na frente. Eu estarei na frente de vocês para o combate. E eu já vou ferindo os filisteus, para vocês terem a certeza e a convicção de que eu estarei à frente de vocês. Amém? Mas para isso nós precisamos crer. Para isso precisamos ser ovelhas que acreditam no Senhor. Nós temos promessas do Senhor. Somos ovelhas, somos míopes. Temos uma visão limitada daquilo que vai acontecer. E quando trazemos isso para as nossas vidas, o que irá acontecer depois? Quais são os planos que nós temos? Isaías 55:9 diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E como já foi dito aqui hoje, 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, abandone a sua visão míope. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Vejam as promessas. Os planos dele são melhores. Os pensamentos dele são melhores. Ele tem tudo de melhor para a minha vida e para a sua vida. Você vai insistir em querer os seus planos? Você vai insistir em querer os seus pensamentos? Você vai insistir em querer andar pela sua direção? Ou vai crer que o Senhor é o seu pastor e Ele vai te guiar com a convicção de que os planos que Ele tem para nós são melhores? Amém? 4. Versículo 4 diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ah, queridos, e como ovelhas, como estamos nos comportando no dia mau? Quando dá ruim,
Davi sabia que pastores guiam ovelhas por desertos áridos para encontrar os pastos e ribeiros com águas tranquilas. O Senhor nunca nos disse, Ele sempre foi muito claro. Ele disse o que para nós? Que neste mundo nós teríamos aflições. Mas Ele diz que é para nós termos bom ânimo. Eu dei na outra ministração vários exemplos. Muitas vezes, quem esteve aqui na ministração, os benefícios das provações. O Luquinha estava aí, glória a Deus pela vida do Luquinha. A Rebeca também, ela vai aparecendo, hein? Queridos, muitas vezes o Senhor não nos livra da fornalha. Mas quando estamos na fornalha, Ele nos livra lá dentro. Muitas vezes o Senhor permite a cova dos leões. Mas quando estamos lá dentro, Ele fecha a boca dos leões e saímos ilesos. Muitas vezes nós entramos em prisões, como foi na vida de José. Mas ele não morreu nem nas mãos de Potifar e não morreu nas mãos dos carcereiros. Ele foi preservado lá dentro. Como eu já testemunhei aqui algumas vezes, quando eu tive um cisto no rosto, querido, o Senhor permitiu que eu tivesse um cisto. Hoje eu ainda tenho uma cicatriz aqui por debaixo da barba. Mas Ele me poupou da suspeita que era um câncer. Nós devemos confiar no Senhor. Vales de trevas virão. Passaremos por estes vales. Ele não vai nos poupar, nós não temos essa promessa. Mas nós temos a promessa de que mesmo nos vales, Ele iria preservar-nos a todos. Glória a Deus. Seríamos salvos dentro do vale. Queridos, no dia mau, não fuja. Não saia da presença do seu pastor. Confie nele, que ele estará com você, em nome de Jesus. Agora a parte que ninguém gosta, querido, vara e do cajado. Quem gosta aí da vara e do cajado? Quando fala de cajadada, todo mundo já quer correr. Não é? Queridos, Deus, Ele disciplina a quem Ele ama. Quem é amado do Senhor? Quem se sente amado pelo Senhor? Ele vai te disciplinar. Hebreus 12, 6, 7 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama. Você é amado do Senhor? E castiga todo aquele quem aceita como filho. Castiga. Você é filho de Deus? Mas ele te diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E diz a história das ovelhas que quando uma ovelha fujona, aquela ovelha que dá trabalho, está sempre desgarrando, vai o pastor. Lembrando que quem é o nosso pastor? O nosso bom pastor é Jesus. E Jesus deixa alguma ovelha para trás? Ele deixa as 99 lá no aprisco e volta. Se você se perder, se você ficar pelo meio do caminho, Ele vai voltar para te buscar. Mas Ele disciplina quem Ele ama. Ele voltou para te buscar por amor. Então, se Ele te ama, Ele vai te disciplinar. Como ovelhas, como estamos nos comportando no dia da disciplina, queridos? Quando o Senhor te disciplina, como é que é? Fica #chateado? Diz, assim eu não brinco mais? Não vou mais para a igreja? Como é no dia da disciplina? Quando você anda fora da faixa?
Como você tem se comportado? Você é uma ovelha do Senhor, não é? Ou já mudaram de ideia? Tem alguém que mudou de ideia? Não? Glória a Deus pela vida de vocês. Então o Senhor vai te disciplinar. E como você tem se comportado? Na disciplina do Senhor. Os pastores de ovelha, para aquela ovelha que está fujona, desgarrada, dando trabalho, ele chega ao ponto de usar a vara. Ele vai tentar primeiro usar o cajado. Imagina que o cajado, né, tem uma haste aonde ele consegue alcançar uma ovelha. Puxa ali pelo pescocinho, vai doer um pouquinho, acredito eu. Mas ele te traz de volta, ele vai tentar inúmeras vezes. Mas nós estamos falando daquela que fugiu, que está dando trabalho, que está fora do propósito. Então, a essas ele pega a vara, um pedaço de madeira mais curto, e ele vai bater com muito carinho na ovelha. Mas às vezes pode quebrar a patinha da ovelha. Misericórdia, né, irmão? Como está, querido, quando o Senhor te disciplina? Quando você, como ovelha de Deus, entra na disciplina do Senhor, como você tem se comportado? Você tem aceito? Você tem murmurado, dizendo, Senhor, assim não dá. Como é? Mas, entenda uma coisa. Para aquela ovelha que foi disciplinada, para aquela ovelha que foi machucada, o pastor ele vai trazer um bálsamo, ele vai enfaixar a patinha da ovelha, e a partir daquele momento, ele vai pegar a ovelha e vai colocar nos seus ombros. A partir daquele momento, a ovelha não anda mais sozinha. Ela vai passar um período andando, se locomovendo nos ombros do pastor. É quando ele te chama para perto. É quando ele te chama para sentir coração com coração. Quando ele te chama para falar ao seu ouvido, filho meu, eu te amo. Eu disciplino você porque eu te amo. Porque eu quero o melhor para você. Se você seguir neste caminho, você pode cair em um caminho de morte. Você vai se afastar demais do rebanho. E eu não quero te perder. Por amor a você, eu te disciplino e te trago para perto. Para que você possa se curar. Para que você possa sarar e voltar a fazer parte do rebanho. Aleluias? Amém. Quando ele diz que ele vai preparar um banquete, queridos, eu vou fechar aqui. À vista dos inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Querido, ovelhinhas têm muito problemas com os parasitas, com os insetos. Por isso os pastores passam azeite, passando no focinho, passando nos ouvidos, para proteger aquela ovelha dos parasitas, para que os parasitas não venham a entrar, não venham fazer ninho ali. Eles podem até aparecer, mas eles vão encontrar o azeite, eles vão encontrar o óleo. O Senhor, Ele quer guardar a sua mente, Ele quer guardar aquilo que você se alimenta. Ele quer guardar aquilo que você está ouvindo. Amém? E não se engane, querido. Preparar um banquete, nós muitas vezes pensamos que vencemos, né? Os inimigos. Não venci, agora olha só, vou tripudiar. Quem não me ajudou, como que é o louvor lá? Não me ajudou, né? Na tribulação, agora. Quem não me ajudou passando na prova. Eita, nós, não conheço. Não, queridos. O Senhor, Ele sempre está de braços abertos para te receber. Como na parábola do filho pródigo. O filho saiu, se perdeu, gastou todos os recursos que tinha, gastou sua herança, era imaturo. Mas, quando se arrependeu, quando percebeu que tinha pecado ao Senhor, ele voltou. E o Senhor fez um banquete para ele. Se você precisa essa noite de se reconciliar com o Senhor,
Mesmo que você não tenha tido uma vitória, mas saiba que Ele está te esperando. Ele é o seu bom pastor. Ele está te chamando essa noite para se reconciliar com Ele. Que Ele vai fazer um banquete. Ele vai fazer um banquete e vai te receber de braços abertos. E vai fazer o seu cálice transbordar. Vai ungir a sua cabeça com óleo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que você possa, certamente, ter a convicção, como diz a palavra, que a bondade e a misericórdia te seguirão. Elas te seguirão todos os dias da sua vida. Mas é necessário que você, como ovelha do Senhor, habite na casa do Senhor. Que você faça parte do aprisco do Senhor. É necessário para que você possa desfrutar da bondade e da misericórdia. Vamos ficar de pé? Aleluias. Aleluias. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ser o nosso bom pastor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada instrução que o Senhor nos dá, Pai. Sempre pensando em o nosso bem. O Senhor dando o exemplo. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós que nos chamamos ovelhas do Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. E nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha, Deus, nos ativar aqui dentro, no coração. Que possamos fazer uma análise, Senhor, daquilo que precisamos mudar. Quais são as características de ovelha do Senhor que ainda não desenvolvemos. Características, Senhor, de uma boa ovelha, Pai. Que precisamos, Senhor, melhorar. Porque nós já temos a convicção, nós temos a garantia que o Senhor é um ótimo pastor, que o Senhor é um bom pastor, que o Senhor não nos abandona. Mas nos ajuda, Pai, te pedimos essa noite, Senhor. Nos ajuda, Pai. Afina os nossos ouvidos, Senhor. Ajusta, Pai, os nossos ouvidos, para que possamos te ouvir com clareza, Senhor. Para que possamos, Pai, ouvir a Tua voz inconfundível, Senhor, entre tantas vozes que ouvimos, Senhor. E mais, Pai, nos ajuda, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que sejamos praticantes, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai, o nosso consolador, o nosso ajudador, Pai. Que Ele, Senhor, nos confronte, que Ele nos traga a memória, Senhor, de tudo aquilo que temos nos alimentado, Senhor, no meio do caminho, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que tem chegado à nossa boca, Pai, que não procede do Senhor, que não é a Tua palavra, Senhor. Mas nós, Pai, temos sido desobedientes, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos corrige, Pai. Nos mostre, Senhor, os Teus pastos, Pai, que são verdejantes, Senhor. Que possamos, Senhor, ser dependentes apenas da Tua palavra, Senhor. Da Tua palavra, Deus. Senhor, ajusta, Pai, a nossa visão, Senhor. Nós sabemos que ela é limitada, Senhor. Mas eu quero ativar, Pai, essa noite, Senhor, não a nossa visão periférica, mas a visão do propósito do Senhor para as nossas vidas. A visão que o Senhor nos diz no secreto, Pai. A visão, Senhor, que fala do nosso chamado, Deus. Aquilo que o Senhor espera de nós. Oh, Senhor, nos dá essa visão, Pai, para quem ainda não entendeu o chamado, Senhor, para aquele que enterrou o seu chamado, Deus. Traz, Senhor, traz a lembrança, Pai. Nós queremos, Senhor, reavivar, Pai, o dom do Senhor que há em nós, em nome de Jesus, Senhor. Ensina-nos, Pai,
a confiar em Ti, Senhor, a Te entregar o controle, Pai, da situação, a Te entregar o controle, Deus, mesmo que estejamos passando pelo vale de trevas, Senhor, mas o controle é Teu, eu confio em Ti, Senhor, eu reconheço as minhas limitações, Senhor, sei que sem Ti eu morrerei, eu nada sou, eu preciso, Senhor, que o Senhor me guie, Pai. Para isso, Senhor, eu tenho que confiar em Ti, Te entregar o controle, tenho que seguir a Tua voz, aonde o Senhor for. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, quando temos nos desviado, Senhor, quando temos nos afastado, Senhor, da Tua voz, do Teu propósito, Senhor, tomamos as rédeas da direção das nossas vidas e cometemos erros, Senhor. Nos perdoa, Pai, mas nessa noite, Senhor, que possamos colocar os nossos corações diante de Ti, reconhecer os nossos caminhos maus, reconhecer, Senhor, até aqui, Pai, eu errei, mas hoje eu tomo a decisão, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, Senhor, eu quero Te entregá-la novamente, Deus, toma, Senhor, guia-me, Pai, eu andarei aonde o Senhor for, serei guiado pela Tua palavra, serei guiado pela Tua voz, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, aprender a confiar em Ti, Pai, no dia mau, Senhor, confiar assim como Davi, Pai, uma ovelha quando ela cai no chão, com as pernas para cima, ela não consegue voltar, ela fica totalmente dependente do seu pastor, senão ela morreria ali. Eu me imagino Davi olhando aquelas ovelhas e quando ele diz, eu olharei para o alto, o meu socorro vem do alto, o meu bom pastor está no alto, ele sabe de tudo aquilo que eu preciso, ele sabe que eu preciso do seu bálsamo, ele sabe que eu preciso do seu refrigério na alma, ele sabe do que eu preciso, e eu confiarei, eu esperarei com os meus olhos fitos no Senhor, porque Ele vai me socorrer, Ele não permitirá que eu morra, Ele não permitirá, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Senhor, que esta palavra, Pai, que os Teus ensinamentos, Senhor, possam ser praticados, Deus, que eles possam ser compartilhados, Senhor, que eles possam ser, Pai, de uso prático, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Nós começamos, Pai, esta reunião, Senhor, reconhecendo que nós somos as Tuas ovelhas, Pai. Que o Senhor é o nosso bom pastor, Pai. Nos ajuda, Deus, a desenvolver estas características. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai. Ajuda, Senhor, para que possamos corrigir a nossa rota, Senhor, afinar os nossos ouvidos, Deus. Rever a nossa visão, Pai. Andarmos juntos com o Senhor, no Teu propósito, Deus. Por isso eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Deus. Por isso eu te engrandeço o nome, eu Te exalto, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Deus, para com as nossas vidas, Senhor. Mesmo quando estamos desgarrados, Senhor, o Senhor nos chama. Vem, ovelha minha, eu Te conheço pelo nome, eu Te chamo pelo nome. Vem. Tem um banquete para você, vem, esteja comigo, ouça a minha voz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, Pai, debaixo da Tua proteção, Senhor, que possamos ter uma noite de descanso e reflexão, Senhor, mas que amanhã sejamos revigorados, Senhor, para um novo dia, para o término da semana, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Toda a honra e toda a glória sejam dadas para Ti, Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos.